Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Muito obrigada pela companhia, já agradeço. Ótima tarde a todo mundo que nos acompanha. Vamos juntos aprender um monte de coisas hoje no artesanato. Nós vamos ter bordado hoje, é isso mesmo. Vamos aprender a fazer bordado em tapete. O ponto que nós vamos aprender é o ponto russo. Olha que bacana, gente. Eu amei, não conhecia a técnica. Vi que parece que é simples. Vamos conferir já já. Além disso, nós teremos um bate-papo sobre como lidar com as frustrações no dia a dia. E também teremos pauta de moda feminina 40 a mais aqui no nosso programa hoje. Tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta às nossas convidadas do dia, contar algum relato? Você pode participar do nosso programa com as suas mensagens enviadas para o nosso WhatsApp. Olha aí o número aparecendo na sua tela. DDD 11, número 3337-5886. Esse é o nosso número, participe do nosso programa. Eu sempre lembro que você também pode assistir aos nossos conteúdos ao vivo lá no site hittv.com.br e siga a gente nas redes sociais. A Hit, o nosso programa, e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. Vamos começar com artesanato. Roda a vinheta. Hoje quem está aqui com a gente é a artista têxtil Ana Paula Mittier. Assim que fala, Ana Paula? Tudo bem? Tudo prazer. Bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Um trabalho lindo, hein, Ana Paula? Eu falei aqui, eu não conhecia. Não é tão antigo. Ele é antigo, porém, ele não era tão conhecido como ele vem sendo agora. Tá. Antes o pessoal usava agulhas muito fininhas para coisas mais delicadas, como pano de prato. E aí eu trouxe ele repaginado, assim, para fazer coisas um pouco maiores. Almofadas, tapete, necessaire. Posso dizer que você é uma das pioneiras aí nessa área? Aqui no Brasil, sim. Sim. Sim, porque quando eu comecei eu não encontrava material. Então, eu comecei a desenvolver os materiais justamente para trazer para cá todo esse conhecimento que aqui realmente não se encontrava antes. Gente, é um trabalho lindo e eu gostei tanto da textura. É fofinho, né? Gostoso. Fica uma delícia. Imagina, gente, ter um tapete como esse aqui em casa. Esse é o tapete que a Ana Paula vai nos ensinar a fazer hoje, não é isso? Isso mesmo. E aí, se você quer aprender, poxa, não conheço. Ah, mas não tenho muita prática. Bordado é difícil, não é, Ana Paula? Não, não é difícil. E eu vou mostrar para vocês que, assim, qualquer pessoa consegue fazer. Eu digo que é de 7 anos até 120 anos. Então, assim, qualquer pessoa realmente consegue aprender a fazer essa técnica. Inclusive, eu vi lá no seu Instagram que você postou lá dizendo que muita gente te pergunta se é possível aprender a técnica com aulas online ou se é só quando a pessoa está ali numa aula presencial. Não, o principal dessa técnica é você ter os materiais certos. Então, você tendo os materiais, você consegue fazer em casa com um vídeo online tranquilamente. Você envia, inclusive, né, os materiais? Sim, envio. Eu tenho uma loja que eu consigo, né, produzir esses kits justamente porque é muito difícil encontrar esse tipo de material aqui. Então, gente, poxa, eu queria tanto fazer. Bora prestar atenção, então, na aula da Ana Paula. A lista de materiais estará lá no nosso Instagram, @nosso programa mais tarde. Não estou encontrando? Também vou deixar o contato da Ana Paula, porque aí ela te dá a dica de como encontrar esses materiais para que você comece a fazer aí na sua casa essas peças lindíssimas em ponto russo. Vamos à lista de materiais na tela, por favor, diretor. Olha aí, gente, hoje nós vamos usar tala garça grossa, vamos usar também barbante, agulha ponto russo de 4 milímetros e resina antiderrapante. Qual o primeiro passo, Ana Paula? Bom, então o primeiro passo a gente tem que ter a nossa tala garça, que é essa tela, que como vocês podem ver, ela é furadinha assim, e eu usei uma caneta para transferir o risco. Então aqui eu fiz um risco, fiz aqui os círculos, né? Fiz ele bem aleatório, aqui pode pegar... Sem medição. Sem medição. Vocês podem pegar tampa de panela, tupperware, qualquer coisa para desenhar. Claro, se vocês quiserem fazer outros desenhos, vocês fiquem à vontade. Risco aí com a canetinha, não tem problema nenhum, não vai sumir. Isso, você pode riscar com a caneta, porque depois que a gente bordar aqui, ele não vai ficar aparecendo na parte da frente. Tá. Então, eu vou começar ensinando como passar o fio na agulha, tá? Então, a agulha é uma agulha assim.
é uma agulha de ponto russo, ou punch needle, ou agulha mágica. Tá. E a gente vai começar a passar, eu vou ensinar como a gente passa, então, o fio na agulha. A gente vai usar um barbante. Então, aqui eu tenho o barbante. E a gente sempre precisa de um passador de fio, que é um arame. Tá. Um pedacinho de arame. Então, Como aqui, se ó, fosse mesmo aquele passador que a gente usa na agulha pequenininha, isso, né? só que ele precisa ser grande para você conseguir passar pela agulha toda. Ah, tá? ele é comprido por causa disso, Isso, exatamente, porque a gente precisa passar o fio por dentro dessa agulha inteira. Tá. Então, aqui na pontinha, todas as agulhas, elas têm um buraquinho. Então, Tá. a gente vai começar a passar o passador aqui pelo buraquinho. E a Ok. gente já enfia o passador lá para dentro. Tá. O passador precisa aparecer aqui na bundinha da agulha. Quando você coloca ele, então, naquele buraquinho lá em cima, Isso, ele você- aparece lá embaixo. Exato. Quando você coloca aqui no buraquinho, você vai percorrer o caminho todo até ele aparecer aqui embaixo. Tá, com ele Vou ainda pegar- vazio. Isso. Aí vou pegar o meu fio de barbante, né? Vou passar aqui pelo passador e vou puxar até ele aparecer aqui em cima. Simples, não? Simples. Aqui Essa a parte gente- é simples. Aqui, então, a gente já tem a nossa agulha com o fio. Tá. E aí, agora, a gente vai vir na nossa tela, a gente vai ver aonde vai ser o meu branco. Então, eu vou aqui, vou bordar a parte, o fundo, né? Tá. Do meu tapete em branco. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. Então, para fazer esse bordado, eu digo que ele é bem simples, porque a gente vai fazer um ponto por buraquinho. Então, a talagarça, ela já tem esses furinhos aqui. Uhum. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou só furar a talagarça, o próximo furo, mais um furo. E aí o pessoal fala, nossa, é mágica, como é que fica É mágica esse mesmo, ponto aqui, menina. né? O importante, a gente sempre tem que lembrar que esse fio que vem, né, que tá alimentando a agulha, ele precisa estar bem solto. Então, ele não pode ficar preso em lugar nenhum, ele precisa ficar bem soltinho. Aham. A outra coisa é a direção da agulha, que o chanfrado aqui da agulha sempre precisa estar virado para frente. Então, se eu estou indo nessa direção, ele também vai estar nessa direção. Tá. Sempre ir até o final da agulha e levantar super pouquinho para a gente ir para o próximo. Eu falo que com essas 4 dicas, não tem como não dar certo. Acabou. É isso, Já aprendeu, é isso? é isso. Nossa, incrível mesmo, gente. Eu achei incrível a técnica. E aí, agora, eu falo que é a prática da pessoa conseguir furar e levantar a agulha bem pouquinho para ela não repuxar os pontos que ela fez ali atrás. Porque, se vocês verem, esse ponto não tem nó. Aham. Então, se eu pegar aqui, ó, e puxar, Ela sai todinha. ele sai todo. Ih. Ele é fácil de sair. Então, essa é uma Tá. coisa que a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Uhum. Mas você viu que ele é super simples, né? Então, são 4 coisinhas. Sempre pensar que o fio precisa estar bem solto. A agulha sempre até o final do tecido, né? Ah, E levantar bem pouquinho. E sempre lembrar a direção da agulha, que precisa estar com um chanfradinho, que é a abertura sempre para frente. uma técnica aparentemente simples, né, gente? E que vai demorar um pouquinho para ser feita, né? Ah, sim. Precisa ser paciente, né? Sim, você está fazendo ponto por ponto. Tá. E aqui a gente está trabalhando do avesso do meu tapete. Então, Aham. aqui o que você está vendo é o avesso. Tá. O direito vão ser essas argolinhas aqui, ó. Ah, tá. Tá vendo? Essas argolinhas são o direito do meu tapete. Que é o que vai dar essa textura mesmo, gostosinha, fofinha, né? Isso, a gente trabalha Gente, nos muito tapetes, gostoso. a gente Fiquei trabalha pensando com aqui, pisando nesse tapete. uma os delícia, pés né? Tem gente que fica com um pouco de dó, né, de fazer um tapete Mas assim. faz uma massagem nos pés, não faz? Ai, faz. E Então, até eu queria entender, né? Porque parece que você não começou aqui na primeira fileira, né? na verdade aqui, como esse tapete eu fiz com costurado, ele não tá 100% reto, mas eu Tá. posso vir aqui e preencher essa parte que falta. Aham. Então aqui, ó, se eu for bordar essa parte, o que eu tenho que lembrar é a direção da minha agulha, ó. Eu mudei ela tá agora pra cima, pro meu lado. Tá. Ó, então sempre ir até o final. Levanto bem pouquinho pro próximo ponto. E aí eu vou fazendo um pontinho por buraco e vou preenchendo todo o meu espaço. Tá. E aqui é onde vai aparecendo aqui, ó, todas Olha que as lindinho. argolinhas.
Muito lindo. Fica bem legal e, claro, né, dá para fazer vários tipos de tapetes, de formatos de tapetes. Eu trouxe aqui esses daqui, eles têm o formato geométrico, mas né, fica à vontade da pessoa de querer. E para você trocar o fio, por exemplo, né? Acabei essa parte, preciso trocar o fio. Mas antes eu queria saber como é que você prende, porque você mostrou, se você der uma puxadinha... Ele não prende, então assim... Não prende? Não, agora não, a gente vai prender no final, quando ele estiver pronto. Tá. Vou mostrar para vocês como a gente finaliza. Tá bom. Mas, por exemplo, eu quero trocar de cor, né? Então, como é que eu faço para trocar aqui? Eu venho, então eu vou puxar aqui, ó, bem pouquinho a minha agulha. Tá. E vou segurar esse ponto. E aí eu posso puxar a minha agulha e vou cortar. Tá. Não tem nó, não tem nada. Venho aqui e vou pegar a minha próxima cor para fazer o círculo. Então eu venho aqui, pego o meu próximo fio, minha próxima cor e para passar é sempre do mesmo jeitinho. Então coloca aqui, ó, o passador lá em cima. Exato, no buraquinho, passo por dentro da minha agulha até ele aparecer aqui embaixo. Ó, passo o meu fio aqui e puxo. Eu acho que isso aqui é uma coisa bem simples e que a gente vai fazer bastante no decorrer do trabalho, porque a gente sempre vai trocar a cor. Então aqui, se eu fosse fazer esse círculo em azul, a gente vem aqui, ó, e seguindo aqui o contorno, ó, do mesmo jeitinho. Então, o fio bem solto, sempre até o final. E daí é só você seguir agora o formato aqui que você riscou. Mas aí você já teria feito toda a parte branca, é isso? Aqui você pode fazer por partes. Então, se eu quiser fazer aqui uma parte, fazer todo o azul, posso fazer todo, primeiro os coloridos para depois preencher. É de gosto. Critério de cada um. Exato, não tem uma ordem regra. obrigatória. Isso. Tá. Então, aqui eu vou sempre contornando, né, o desenho. E lembrando sempre que o que importa é você ter os materiais certos, né? Tá. Porque muita gente fala, nossa, mas eu já tentei e o fio não prende, o fio não fica. E às vezes, por que que acontece isso? Às vezes a gente tem uma agulha muito grossa, um fio muito fino, ou um fio muito fino, uma agulha muito fina para um fio muito grosso. Então precisa estar casando todos esses materiais, certinho. Exato, para conseguir fazer. E todos esses daqui, todas essas peças você fez nesse ponto russo? Sim. Aqui também? Aí acontece aquele negócio de agulha fina para o fio fino. Olha, então, esse daqui, por exemplo, é muito fininho. Sim, esse daí a gente usa uma agulha bem fina mesmo. Bem fina, com um fio também bem fininho. Exato. Todos esses aqui que estão aqui, olha que delicado, né? Os corações. Todos foram feitos com ponto russo. E eu acho muito legal, gente, porque são variedades de peça que você pode fazer, né? Aqui a gente tem um aparador de copo, tem a necessaire, tem os quadrinhos. Sim, e você ainda faz de crochê, ensina a fazer de crochê essas pulseiras, né? Sim, mas aí já eu achei outra a coisa técnica. mais linda, menina. Vai ter que voltar uma outra hora para ensinar a gente a fazer essas pulseiras, e Ana Paula? Volto sim. Vamos lá, então, que eu tô curiosa para saber como é que a gente prende esses fios, gente. Exato. Depois que a gente terminou de bordar, que eu sei que é uma coisa demorada, você vai fazer ali com todo, né, cuidado, atenção, fazer pontinho por pontinho. A gente precisa prender esses fios, né? Porque ele tá todo solto. Se eu vier aqui puxar um fio, ele vai soltar inteiro. Sim. Tá? Então, a gente usa uma resina, que é uma resina... geralmente eu uso antiderrapante, porque como é um tapete, né? Para você colocar no chão, a pessoa não escorregar... Então, a gente precisa pensar que tem que ser uma resina antiderrapante. Essa é a hora da resina, então. Exato. Então, eu uso uma espátula, aquelas espátulas de passar massa corrida, né, gesso, essas coisas. E eu venho, a resina, ela já está pronta para usar. Então, eu venho aqui com a espátula e vou passar aqui no meu trabalho. Então, venho aqui, ó. Passo e... Você passa nele todinho? Todinho, eu preciso passar, porque isso daqui, é essa resina que vai segurar o trabalho. Tá. Se você não passar, ele vai soltar uma hora, porque na hora que você lavar, né, colocar ele ali para lavar, ele pode soltar. Então, o importante é você vir aqui e sempre, ó, passei aqui no tapete e sempre, ó, venho passando e, ó,
E vai puxando. E vai puxando. E aí você dá uma demão só. Uma demão só já é o suficiente. Tá. Tá? Então, aí depois que você passou, aí você vai esperar secar. Geralmente... Por quanto tempo? De um dia para o outro, ele já fica bem seco. Se você mora num lugar muito úmido, eu deixaria um pouco mais. Porque é importante que ele fique bem seco para você poder colocar no chão. Senão, é capaz de ele grudar no chão. Tá. Mas eu tô vendo aqui o efeito desse daqui. Ele já dá até uma endurecidinha, né? Exato. Que o tapete é assim mesmo, né? Inclusive. Ele precisa ter essa aderência no chão, né? Pra não ter perigo de... E aí fica tudo já coladinho aqui, né? Exato. Tô vendo que fica tudo coladinho. Aí, nessa hora, depois que ele seca, aí ele não descola, você pode lavar ele. Não tem problema algum que ele tá prontinho pra usar. Não tem problema. Pra lavar não precisa ter nenhum cuidado especial. É assim, né? Geralmente a gente fala, peças feitas à mão, a gente tenta fazer uma lavagem à mão ou colocar dentro de um saquinho. Mas eu já testei colocar na máquina e deu certo. Não tem problema nenhum. Mas assim, sempre que eu falo, peças feitas à mão para ter um pouco mais de cuidado e carinho. Você que já tá aí no ramo há muito tempo, tem toda a prática, quanto tempo demoraria para fazer um tapete como esse? Ai, muito difícil, assim, de estimar, porque eu não faço só isso, né? Tá. Eu sou mãe também, então, assim, eu faço no meu tempo. Vai fazendo conforme o seu tempo. Assim, se eu pegasse ele para fazer, em um dia eu consigo fazer um desse. Mas, assim, eu tenho prática, né? Sim. Mas cada um vai no seu tempo. É uma coisa que eu falo sempre para fazer nos momentos de relaxamento, né? Para não ficar estressada. E como é que a gente precifica uma peça como essa? Precificação, acho que é uma coisa um pouco particular. Acho que depende muito da região que a pessoa mora. Tá. Quanto que ela vai pagar pelos materiais, o que ela precisa, né, de onde ela trabalha, se ela trabalha num lugar próprio, se ela precisa alugar um lugar. Então, eu acho que vale a hora dela, exatamente, né? Eu acho que precificar é uma coisa um pouco difícil de você falar assim, vende por tanto, porque cada pessoa tem uma história, né? Então, é difícil você colocar preço também no trabalho das outras pessoas. Sim, mas é para dar uma dica aqui para nossa telespectadora, nosso telespectador, né? Para ele entender, né? Para essas pessoas entenderem como é que a gente precifica. Tem que dar valor, muito valor ao seu trabalho, tem que dar valor, porque né? é uma coisa que demora, demanda tempo. E é lindo. Sim, é lindo, um trabalho maravilhoso. Parabéns, viu? Obrigada. Eu amei, já fica o convite para você vir ensinar a gente a fazer a pulseirinha. Venho, eu achei lindíssima, gente. E eu vou deixar aqui o Instagram da Ana Paula, artista têxtil. Ela tá lá no Insta como @AnaCraftBox. Exatamente. AnaCraftBox. Entra lá, tem muita coisa lá. Aulas, inclusive, né, exatamente, da Ana lá no Instagram. Eu já te agradeço. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Bem-vinda. Até uma próxima oportunidade. Até. E eu deixo um minutinho para você falar das suas aulas. Bom, então, para quem quiser saber um pouco mais, não só das aulas, mas também dos materiais, entra lá no Instagram, me segue que eu vou adorar ter vocês por lá. Obrigada novamente, até a próxima. Bem, agora nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com muito mais aqui no nosso programa. Continue com a gente. Já estamos de volta agora para um bate-papo super importante sobre frustrações. Você tem dificuldade de lidar com elas no seu dia a dia? Quer fazer uma pergunta para a nossa entrevistada desse momento? Entre em contato conosco pelo WhatsApp DDD 11 3337 5886, número aparecendo aí na tela para que você participe do nosso programa. Quem está aqui com a gente agora é a Gisele do Vale, psicóloga e palestrante. Tudo bem, Gisele? Bem-vinda. Obrigada. É um prazer sempre estar aqui com vocês e estar falando sobre um assunto tão bacana que é a frustração, tão atual, né? E trazendo saúde mental para todo mundo que precisa. É isso, é um assunto bacana, é um assunto importante, mas ninguém quer sentir frustração não, né, Gi? Ninguém Só que ela é quer. importante, né? Eu queria que você falasse o que é a frustração do ponto de vista psicológico. Legal. A frustração, do ponto de vista psicológico, é algo que a gente foi barrado de concluir. Ou a gente não teve o resultado que nós esperávamos, né? Então, é sempre aquelas perguntas que a gente tem que pensar assim, mas eu quero, eu desejo, eu imaginei que...
tem que. Então, todas as questões que antecedem as frustrações vêm com essas perguntas. E quando alguma coisa que a gente tinha como desejo, como objetivo, não acontece, a gente se frustra. Mas é um percurso natural da vida, porque nós vamos passar por frustrações desde a primeira infância, desde recém-nascidos, né? A gente já nasce de uma frustração, né? A gente já nasce numa causa muito complexa. Então, a vida inteira. Então, a gente não está isentos de passar por frustrações na vida. Isso vai acontecer. E elas são necessárias, né? Perfeitamente, são necessárias desde sempre para que a gente possa aprender muita coisa. Sim, sim, mas o grande fator não é só a questão de nós lidarmos com a frustração. É a gente entender todo o processo. Isso que é o grande ensinamento da vida. Não é só passar, não, eu preciso lidar com a frustração. Não, entenda o que aquela frustração trouxe para você, porque você pode ter ganhos maravilhosos. Não somente, eu desejava tanto que acontecesse tal coisa, não aconteceu, me frustrei, parei por aí. Não, continue, né? Tem coisas maravilhosas que podem acontecer depois. É aquela coisa de que quase tudo tem um lado bom? Exatamente, sempre tem. Sempre tem. Né? Você vai ter algum aprendizado, Sempre. alguma coisa vai trazer para sua vida de positivo, Perfeito. né? E tentar pensar nesse lado bom. Sim, é um treino. É um treino. Lidar com frustrações é treino. Né? E nós não estamos numa geração e numa fase da vida que cada vez mais estamos menos treinados a lidar com as frustrações. A lidar com tudo. A gente está num imediatismo muito grande, né? Então a gente só quer que a vida obedeça. É sobre isso. Era isso, inclusive, que eu ia te perguntar. É impressão ou realmente as pessoas estão lidando menos ou com mais dificuldades com as frustrações? Não é impressão, é uma realidade gritante que até um ponto que eu estava pensando, né, a nossa geração, diferente de gerações de agora, a gente foi treinados a esperar aquele programa de televisão começar, o recorte dos comerciais, né, passar para a gente voltar, a gente ficava olhando o cronograma da televisão para a gente saber qual que era o desenho, o que ia passar. Hoje não, hoje está tudo muito rápido, a gente não foi treinados para focar nas coisas, para esperar. Então, esse imediatismo tirou um pouco a gente trabalhar esse lado, treinar esse lado de espera. Então, por isso que as crianças hoje, a juventude hoje está cada vez mais ansiosa, está cada vez resistindo menos a frustrações. E a gente vê muito disso nas novas gerações, né? Como você diz, as crianças, os adolescentes. Mas eu sinto que nós adultos também estamos ficando Aprendemos. assim. Estamos ficando assim, porque apesar da gente ter aprendido a lidar mais com frustrações, né, na nossa geração, na nossa infância, na nossa adolescência, numa época que não tinha internet, viu, gente? Né? Não tinha telefone celular para ligar para alguém, você tinha que chegar em casa, esperar a pessoa chegar na casa dela, né? Isso se você tivesse telefone na sua casa, né? Tinha horários para ligar, que era mais barato. Exatamente, não podia ficar muito tempo no telefone, não, porque cobrava. É, sobre isso, é verdade. Né? Então, assim, a gente tinha isso, só que hoje a gente também tem esse imediatismo na nossa vida. Presente na nossa vida agora, como adultos. Sim. Então, a gente também está regredindo nesse sentido? O nosso cérebro adaptável, né? Existe a gente tem um mecanismo que são neurônios espelhos. E o que são isso? Eles normalmente espelham aquilo que a gente está vivendo, com quem a gente, né, convive. Então, se a gente convive com pessoas que são mais imediatistas, a gente acaba se adaptando a esse sistema por conta da neuroplasticidade. Isso é natural do ser humano. Então, existe uma explicação científica para isso. E a gente está vivendo esse imediatismo. Não tem como. Assim, hoje você se frustra porque a demora de resposta no WhatsApp é de meia hora, 1 hora. Sim. Então, a gente foi condicionado, né? Não é que nós nascemos assim, ninguém nasce 100% ansioso, depressivo, não. Nós fomos condicionados a uma geração, a uma sociedade que está vivendo esse imediatismo e essa pouca tolerância para a frustração acaba transformando coisas que deveriam ser pequenas em
eventos muito grandiosos. Então, a gente foi aprendendo e a gente foi se adaptando a tais comportamentos. E essas frustrações, Gisele, elas acabam gerando nervosismo, raiva, agressividade, Sim. problemas de saúde mental, ansiedade, o que mais? Até mesmo no nosso corpo. Você vê que algumas pessoas que entram nessas frustrações, nessas dificuldades de lidar com algumas emoções, elas muitas vezes até se mutilam. Por conta disso, arrancam cabelo, básico, pelinha de unha. É verdade. Às vezes a pessoa está assim, ó, começa a comer unha, mexer. Então, é muito natural. Então, não só na parte psíquica, psicológica, que acontece, mas na parte física também. Muitas vezes dorme mal, comem demasiadamente ou param de comer. Então, às vezes, uma situação pequena, seja ela no trabalho, seja ela perdia o ônibus, enfim, as chuvas estão acontecendo, É uma né? coisinha ali, um atraso, É um atraso, né? E está inserida na nossa realidade, mas muitas vezes as pessoas não conseguem lidar com isso e não aceitam. E isso vira um fenômeno da tragédia e não aceita e fica muito difícil. Então, nós estamos sendo cada vez menos treinados a lidar com isso, lidar com a frustração e passar por esse processo. E quando você fala de treino, é possível a gente começar Sim, a treinar um pouco, então, para mudar? certeza. Acho que é importante desde a infância, né? Até queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é que a gente treina os nossos filhos? Ai, que desafio. Né? Primeiro, como a gente treina os nossos filhos e depois, como é que a gente se treina? Sim. Né? Porque, como eu disse, acho que está afetando mais as novas gerações, mas já afeta a gente também, porque a gente vive nessa realidade de imediatismo, das redes sociais, de querer uma resposta rápida, de ter acesso às coisas muito rapidamente e já não aguentar mais ficar esperando, já não aguentar mais se frustrar. Então, como é que a gente se treina? Como é que a gente treina nossos filhos? Você sabe que o treinar e frustrar uma criança, você está salvando a vida dela. Sim. Né? Porque a criança precisa de contorno, precisa de limite. Para quê? Para que quando ela seja um adolescente, para quando ela se torne, né, um adulto, seja um adulto fortalecido emocionalmente. Então, primeiras coisas, dê pequenas demandas para que o seu filho entenda ou não. Então, coisas básicas, eu quero comer agora. O que a gente faz? Não quer comer agora? Tudo bem, tá tudo bem, né? Não quer comer agora? Então come quando tem fome. Não, ponha regras, nem que seja um pouco. Então, tem horários para tomar banho, tem horários para janta, tem horários para dormir, para mexer no telefone, para fazer a lição de casa. São tarefas que você precisa... Eu sempre falo o seguinte, demanda dada é demanda feita. Então, você deu para o seu filho uma ordem do tipo, vamos tomar banho às 8 horas da noite. Não é 8h30, não é 9 horas, é 8 horas da noite. Então, você precisa se policiar. Se você quer que seu filho seja uma criança, um adolescente, um adulto, você precisa também se policiar nas ordens que você dá. Então, se você falou, não vai mexer no celular, não tem negociação. E a criança, por incrível que pareça, ela entende. Ela entende figura de autoridade como de pai, mãe ou cuidador. Ela entende. Então, comece a ser firme nessas demandas que você dá. Você não está punindo o seu filho, muito pelo contrário. Você está dando a chance dele se educar, entender essas frustrações dentro de casa, do que ele ter que passar por isso fora, na escola. Porque na escola... Vai passar. Vai passar. Vai passar, não tem jeito não. E na escola não adianta chorar, espernear, se jogar no chão. Não é verdade? Adianta, não tem jeito, é aquela hora. E é engraçado não, né? É frustrante pra gente como mãe, eu acho, na verdade. Né? É frustrante que eles obedecem mais na escola do que em casa. Tem uma frase muito comum, né? Seu filho é outra criança dentro da escola, né? Tem uma frase verdade. muito comum que a gente escuta sobre isso, realmente. Mas aqui na escola, eles têm limites e a criança entende. E só que nós, quando chegamos em casa, estamos cansados, que é natural. Tivemos dias exaustivos, que também é natural. Porém, precisamos ter uma noção. Somos pais, né? E qual que é a nossa função como pais? Mães, figuras de cuidadores, né?
é dar a vida para essa criança ensinamentos em doses homeopáticas. Essa é a nossa função. Então, a gente precisa ter consciência sobre isso. E você falou a frase que me fez lembrar de outra, que agora eu vou colar na geladeira. Missão dada, missão cumprida. Isso aí, é bem isso. Não é? Vou imprimir essa frase, vou deixar lá coladinha na geladeira. Ó, tá vendo isso daqui? Gisele do Vale que me ensinou. Missão dada tem que ser missão cumprida. Tem que ser. Não é isso? Não é para deixar para amanhã, não. Não é daqui meia hora, é agora. Não, porque eles são, como eu falei, nosso cérebro, ele tem uma neuroplasticidade, ele se adapta a várias situações. E as crianças são muito espertas, né? Elas, de alguma forma, elas souberam disso. Então, elas acabam utilizando isso a seu favor. Então, uma vez que você abre precedente para isso, aí é uma festa. Mas aí a gente falou das crianças, né? Sim. Agora vamos falar de nós mesmos? Vamos. Ai, acordei atrasada, deu tudo errado, aquilo me frustrou. Acabou com o meu dia. Como é que a gente lida com isso de uma forma mais leve? Né? E sente menos raiva de tudo isso e tenta não se frustrar diante de algo tão pequeno. Exatamente. Primeiro, eu sempre faço uma pergunta e eu chamo isso do início do nosso diálogo interno. Então, exemplo que é básico aqui em São Paulo, a gente, em algum momento da semana ou todos os dias, a gente vai chegar atrasado em algum evento, é natural. Então, a gente tem que analisar se isso é uma comorbidade minha, que eu me atraso acordo cedo para me atrasar com mais tranquilidade, ou se realmente foi um evento. Se isso causa um prejuízo muito grande na sua vida, você tem que começar a analisar. Agora, se for uma eventualidade, um recorte, aceita, se acolhe. E entenda o seguinte, começa a fazer perguntas para você. Será que realmente é o fim do mundo eu ter me atrasado? Eu tive grandes prejuízos? Começa a fazer diálogos internos. E aí você pensa assim, se esse pensamento que eu estou tendo, né, de frustração, não existisse, o que aconteceria na minha vida? E pensar também, da próxima vez eu vou fazer melhor. Ah, sim, mas também é uma correção, né? É uma correção de rota, perfeito. Mas no momento da fúria, a gente fica pensando milhares de possibilidades que poderiam ter, né? Não ter acontecido, né? A ação. Mas se aconteceu, pergunte, vai fazendo um diálogo interno, né? O que realmente eu perdi, o que realmente foi tão grave assim. E aí você pergunta realmente, fala assim, bom, tudo isso que eu estou me questionando, que eu estou super mal porque aconteceu, é real? Se eu não tivesse todos esses questionamentos, eu teria grandes perdas, grandes prejuízos assim? Às vezes a pessoa chega à conclusão que não. Exatamente, às vezes a pessoa fica nervosa à toa. À toa. Então, assim, tenha presença, tenha lucidez, vai trazendo, né, esse diálogo interno para que você volte para a realidade. Porque quando a gente entra nesses questionamentos de julgamento, a gente rompe com a nossa realidade muitas vezes e entra nesse looping sem fim. Então, quando a gente começa no diálogo interno, se perguntando com racionalidade, com lucidez, as coisas vão aparecendo de forma mais claras. E aqueles exercícios de respiração? Ah, são fantásticos. Para dar uma acalmada mesmo, antes, até para se colocar de volta assim no centro, para poder se fazer essas perguntas. É o zoom, né? Eu falo que quando a gente respira, é mais ou menos o zoom quando a gente está lá, né, orbitando, né, os planetas, a gente faz... Aí volta, né, o zoom. Tem um exercício muito legal de respiração que é a 4x4. Você respira, inspira, né, 4 segundos... Segura e solta 4. Sempre 4. Sempre 4. Inspira 4, prende 4, solta 4, é isso? Exatamente. Então, isso já vai fazer com que você, né, você alinhe as órbitas dos planetas e você também, todo o seu sistema límbico, o seu sistema nervoso central, ele também vai oxigenar e faz com que você tenha racionalidade nesse diálogo que você vai ter. Ah, mas já estou atrasada, ainda vou parar para respirar? Vai respirando no caminho. Né? Vale a pena, gente. E aí, Gi, quando é que essa situação assim já virou
patológica realmente, né? Que a pessoa vê que ela não aguenta mesmo se frustrar, que cada frustração é um grande problema para ela, que de repente ela já está com uma ansiedade ali elevada, entrando numa depressão. Qual o momento que a pessoa deve buscar uma ajuda, até para, de repente, não entrar, né, nessas questões de saúde mental? Perfeito. E é muito legal essa pergunta porque a gente envolve duas situações. Quando a gente fala de saúde mental, a gente sempre está falando de prevenção. Então, o ideal é saúde mental a gente prevenir para que a gente não precise de um tratamento. Sim. Né? Então, tratamento é quando a pessoa já tem uma patologia, já se entendeu patologicamente com uma depressão, com uma ansiedade, então ela entra em tratamento. Mas como a pessoa às vezes entende e fala assim, bom, estou chegando lá, então procure ajuda, procure uma ajuda especializada, né? Um profissional, um psicólogo, um terapeuta, para que você possa falar, para que se isso está trazendo prejuízos na sua vida, né, tudo que traz prejuízo, tudo que está fazendo com que a sua vida não seja funcional, né, que é disfuncional, tudo que é disfuncional é que não funciona. Então, se sua vida está sendo disfuncional, tipo assim, ontem aconteceu tal situação, me frustrei, hoje eu não consegui levantar da cama, não. Então, assim, você já está numa depressão. A frustração só foi um dos gatilhos. Poderia ser qualquer outra coisa. Poderia ter sido, me convidaram para ir num evento e eu não consegui ir. Eu tinha que fazer tal coisa e não concluí. Poderia ser qualquer coisa. Então, na verdade, quando chega nesse período já que a pessoa já está num estado, né, disfuncional, é porque algumas coisas já aconteceram antes. E aí só foi o gatilho. E você falou do imediatismo das redes sociais, né? E uma outra coisa que as redes sociais têm feito muito com a gente é a comparação. E isso também leva muito à frustração, né? Seria o caso de fazer um detox também, assim, por um tempo? Sim, nossa, tá na moda, inclusive, viu? Tá bem na moda fazer detox, ficar assim, períodos sem acesso a redes sociais. E é bem importante, quando a gente entra numa rede social e a gente começa a se comparar, a gente precisa entender que aquilo, né, o que está na rede social, é um recorte e ainda editável. Né? Porque não é só o recorte da vida, ainda foi manipulado, foi editado para que esteja lá. Então, quando existem essas comparações, a pessoa precisa entender isso, que não é a realidade 100%. Então, fazer esse detox de redes sociais é maravilhoso, é incrível. Vai aí junto com a terapia, né? Vai junto com a terapia, pacote. E lembrando que a terapia é sempre bom, né? Independente de qualquer coisa. Sim, terapia né? salva vidas. Para autoconhecimento mesmo, para autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele vai trazer tantos benefícios em todas as áreas da vida? Em todas as áreas da vida. Então, a gente não fala só de autoconhecimento porque eu preciso me conhecer. Não, para lidar com as pessoas também, né? Então, eu falo, a gente tem controle do que da vida? De nada. Né? Se você pensar assim, você não tem controle de clima, você não tem controle do humor das pessoas, você não tem controle de absolutamente nada, mas você pode ter o controle de uma coisa, de como você lida com tais situações. Então, por isso que o autoconhecimento é tão importante. É isso, gente. Quer saber mais? Quer conhecer melhor o trabalho da Gisele do Vale, psicóloga e palestrante? Entra lá nas redes sociais dela, Instagram, @psicogi_do_vale, psicogi_do_vale. E tem também o WhatsApp, DDD 11, número 99309-3727, 99309-3727. Obrigada, viu, Gi? Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. Obrigada por todas as informações riquíssimas e valiosas, né, gente? Bora fazer uns exercícios aí para se livrar das frustrações. Bem, e para lidar melhor com elas, né, claro? Isso aí. Nós vamos agora a um breve intervalo e já nós voltamos com moda aqui no nosso programa. Continue com a gente. Já estamos de volta com o nosso programa. Mais uma vez, seja muito bem-vindo para um bate-papo sobre moda. Tem pauta de moda agora aqui no nosso programa. Quem está aqui com a gente é a Kay Vieira, que é influencer. Vai falar com a gente sobre moda 40+. Tudo bem, Kay?
Prazer estar aqui com você, Maria Clara. Prazer mesmo. E ainda falando desse assunto tão gostoso que é a moda, né? A moda 40+, que é essa que a gente está vivendo agora. Então é um prazer muito grande. É isso, estamos nesse momento. Estamos neste momento e isso é maravilhoso. E é um momento que muitas vezes a mulher, ela quer se reencontrar, né? Que ela se olha ali no espelho e ela fala... Preciso mudar um pouquinho sabe aqui? Que eu acho que nem é se reencontrar. Eu acho que nós temos muito mais segurança nesta época agora, que a gente não precisa ficar afirmando nada para ninguém. Sabemos quem somos já, né? Agora sou eu. Agora sou eu posso o que eu quero hoje, né? O que eu me sinto bem. Então, assim, eu acho maravilhoso, porque quando a gente é muito adolescente, a gente é muito inseguro, né? Às vezes você não sabe o que vestir direito, às vezes você tem uma influência do outro, da amiga do lado ou da colega de escola, né? Então, se eu coloco um curto, se eu coloco uma calça, será que eu vou estar bem? Porque a menina, a minha colega vestiu isso ou aquilo. Então, existe uma insegurança, eu acho, no adolescente, né? Ele procura se espelhar em alguém. E nós, né? Eu sou uma mulher hoje 50+. Então, nós estamos falando de uma moda 40+, mas eu estou com 56. E, então, eu acho que nós somos muito mais seguras agora. Então, eu sei o que eu quero, eu sei o que fica bem em mim, entendeu? Não importa se a minha amiga não gosta daquilo, ou se não fica bem na minha amiga, ou se fica bem em mim e o outro não gosta. Não importa. Importa o que eu gosto, o que eu olho no espelho e falo, tô lindona, vou assim, gosto assim, entendeu? Então, eu acho que a moda 40+ é mais fácil. Ela é mais segura. Estamos aqui para falar de elegância, de conforto, de transmitir a sua autoridade, né? De passar realmente aquela imagem que você quer passar, que você quer que as pessoas enxerguem em você. E eu queria que você, antes de começar a falar da moda em si, a Kay trouxe pra gente aqui várias peças, né? Para poder ilustrar essa pauta, mas eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, se apresentasse pra gente e falasse dessa sua relação com a moda, Kay. É um prazer. Bom, eu estudei moda na Escola São Paulo, eu fui a primeira turma de moda da Escola São Paulo e, assim, é um universo que eu gosto muito, que é o da moda. Então, chegou uma dada época, eu era casada, eu estava com um filho de 4, 5 anos, eu acho. Falei, quero estudar moda, quero aprender, entrar nesse universo com mais sabedoria, né? Então, eu fui, estudei moda, fiz vários cursos além dos anos. Eu fiz outros cursos avulsos de stylist. Então, eu gosto muito desse universo. Eu falo que eu gosto do universo da moda e das pessoas que trabalham nesse universo. Eu gosto muito, né? E como influencer, você leva muito disso também. Exatamente. E eu acho que a moda, ela existe... as coleções que são lançadas, né? As tendências. As tendências que estão no mercado. E aí que é o pulo do gato. Você tem que pegar essas tendências e usar a seu favor. Ver o que fica bem em você. Personalizar. Né? Exatamente. Porque, assim, não é tudo que solta no mercado. Não são todas as tendências que eu vou vestir e vai me agradar. E que vai ficar bem em mim, né? Então, assim, eu tenho que usar a moda a meu favor. Ver o que eu posso tirar da moda e trazer para o meu universo. O que eu posso pegar na moda e colocar no meu mundo e que vai ficar bonito em mim, que eu vou me sentir bem, né? Então, assim, por exemplo, tô usando muita pulseira, muita Max pulseira. Eu gosto muito, eu adoro, mas tem várias pessoas que são mais delicadas, que gostam de uma coisa mais fininha. E se ela colocar de repente isso, ela não vai se sentir bem. À vontade. Não vai se sentir à vontade, né? Então, assim, não é tudo que está no mercado, não são todas as tendências que é para vestir a gente. Então, a gente tem que usar isso a nosso favor. Ver o que cabe na gente, ver o que fica bem. Eu falo que é sempre assim, olhar no espelho e falar...
tô linda, gostei, vou sair assim. Você tem que se autoanalisar e ver o que fica bem, o que você gosta. É isso. Se for o caso, buscar assessoria, né, também, para se reencontrar, para se entender, para se identificar, né? A assessoria também vai dar ali uma ajuda. Nossa, é fundamental. Por exemplo, hoje as mídias sociais, né, que acaba frustrando muitas pessoas, que você vai ver uma influencer, ela tá maravilhosa, ela tá perfeita, com a roupa perfeita, com o cabelo perfeito, com a maquiagem, mas ela teve um maquiador ali auxiliando ela teve um cabeleireiro auxiliando, ela teve um stylist que escolheu várias peças, trouxe para ela, viu que montou os looks. Montou os looks, o que era para aquela pessoa que ficava bem nela. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essas referências também, né? Então, assim, saber que aquela pessoa, ela está trabalhando. Então, ela tá montada, mas ela tem vários profissionais em volta auxiliando isso. E às vezes a gente, uma dona de casa, alguém que está em casa, ela não tem essa assessoria toda, ela não está no cabeleireiro todo dia, ela não tem um maquiador que vai na casa dela a hora que ela acorda e faz uma maquiagem, né? Então, assim, tomar cuidado com essas referências para a gente não se frustrar, né? Mas eu acho que nós mulheres, principalmente nós 40 mais, 50 mais, 60 mais, a gente tem que acordar com uma autoestima lá em cima. Primeiro, se amando, se gostando, entendeu? Então, assim, você acorda, vai ali passar um blush, passar um batom, sim. Ah, mas eu vou arrumar a casa. Qual o problema? Vai arrumar a casa bonita, passa um perfume. Isso faz toda a diferença. Então, eu acho que você tem que acordar, mesmo estando em casa, para cuidar do seu filho, de repente vai buscar na escola, né? Então, vá bonita, vá se sentindo bela. Não é para ficar guardando aquelas roupas para uma ocasião especial. Não guarde nada para depois. Sabe por quê? Porque nós não sabemos. A gente tem que viver o agora. O hoje. Não é nem o hoje. É o agora, é esse agora. momento. Você tem que prestar atenção no vento tocando a sua pele, entendeu? No olfato, nos cheiros que você está sentindo. Trazer a tua presença para esse agora e viver este agora, porque nós só temos o agora, né? É isso. Então, olhar no espelho e ficar bela, sim. Usar o seu batom, não deixa ele na gaveta, não. Passa o seu... Ah, mas só tem um batom. Passa o batom, pega o batom, passa aqui, espalha. Eu lembro da minha mãe fazendo isso e hoje eu vejo vários maquiadores ensinando a fazer isso. O que é o blush em pasta? É um batom, né, também. Então, pega esse batom, passa aqui, puxa um pouquinho aqui pra cima, sabe? Se embeleze. Ah, mas eu quero dica de elegância, sofisticação. Eu quero dica para saber como me vestir de forma confortável e elegante nesse tema, né, de moda 40 mais. A Kay trouxe pra gente. Vamos lá. Se você tiver também alguma dúvida sobre esse tema, quiser fazer uma pergunta para a Kay, que está aqui com a gente agora, você pode mandar sua pergunta para o nosso WhatsApp, hein? Olha aí o número aparecendo na sua tela, DDD 11, número 3337 5886. Isso mesmo, manda Bora que a gente vai trabalhar isso junto com você. Camiseta. Camiseta sempre está usando, mas agora ela está usando nessa tendência de agora. Você usar uma camiseta com uma estampa, você usar uma camiseta branca. Está usando muitas camisetas. Tá vendo? Trouxe algumas aqui pra gente dar uma olhada. Com modelagens distintas, né? O que você vai pegar essa camiseta e vai usar? Você vai pegar uma saia rodada, vai colocar com essa camiseta. Por dentro? Por dentro. Por fora com um cinto. É tendência, deixar ela mais acinturadinha. Mais acinturadinha. Você vai usar ela com uma saia midi. Você pode colocar uma saia midi e uma camiseta. Vai ficar super elegante. Uma saia brilhosa. É, uma saia de cetim. Você pode usar com várias texturas. Essa é de cetim, mas você pode... Porque até um tempo atrás, o cetim era considerado ali um tecido mais sofisticado, para um vestido mais de festa. Não. E agora se combina, né, Combina. Kay? Você pode pegar uma saia midi dessa de cetim, Tá. botar uma rasteirinha no pé,
com uma camiseta ou com top. Se você jogar um blazer, você vai trabalhar, você vai para um escritório, né? Se você colocar uma camiseta, pode colocar um tênis, né? Você coloca a saia, vamos falar dessa saia midi. Você coloca e com tênis vai ficar super bonita. Então, quer dizer, aquela peça coringa mesmo pra gente ter. Eu trouxe, na verdade, algumas peças coringas. Tá. Essa já é uma saia midi, mas já com uma estampa. Sim. Tá vendo? Se você colocar ela, eu gosto de usar ela também com camiseta. Eu gosto de usar ela com camiseta. Olha, como... e as estampas se complementam aí, né? Se né? complementam. Com camiseta. Gosto de colocá-la. Aí usa um tênis, uma rasteirinha. Pode usar com uma rasteira, você pode colocar um sapato de salto, você pode colocar uma sandália, você pode colocar... Olha, essa daqui, se você muda, coloca uma blusinha mais soltinha por cima. Uma cor alegre. Isso, uma cor alegre. Aí você pode usar uma sandália de salto, você pode colocar um tênis, você pode colocar uma rasteira, vai estar bonita. Ela vai ficar bem com todos esses saltos. E você está trazendo aqui opções, né, que... São atemporais, quase todas. Atemporais e não necessariamente para mulher 40 a mais, né? Às vezes uma moça aqui, ó, de 20 anos está acompanhando a gente, está gostando também da dica que a Kay está dando. Exatamente. Pode ser uma 40 a mais, como pode ser. Olha, esse vestido é um vestido midi, também no cetim. Você pode colocar ele com tênis, você pode colocar com uma rasteira, você pode colocar... O que vai mudar? Os acessórios que você usar. Se eu pegar esse vestido midi, colocar com um colar... Como esse? Dourado, com uma pulseira, um bracelete dourado... E uma sandália de salto, eu vou num casamento. Já vai para um evento, né? Mais sofisticado. Eu vou para um evento. Agora, se eu pegar esse vestido midi e colocar um tênis, eu vou em qualquer lugar. É mais uma peça coringa, então. Se eu colocar uma rasteirinha, eu vou para o salão de cabeleireiro. Ah, eu quero renovar o meu guarda-roupa, queria ter peças coringa, justamente pensando, né, nessa facilidade, num guarda-roupa cápsula, né, que o pessoal tem falado hoje, aquele guarda-roupa mais enxuto, pensando em sustentabilidade, em peças que eu vou demorar muito para trocar. Todas essas peças aqui são atemporais e que assim... Você vai usar muito tempo, porque assim, não passa. E que combinam com muita coisa, né, Kay? Você tá vendo como ela combina com tudo? Eu posso colocar essa saia aqui, que é uma saia rodada, tem um bolso aqui do lado. Eu posso colocar ela com uma blusa, com uma manguinha fofa. Olha que lindo. Completando aí o look. E botar um tênis. Dá para colocar um tênis, dá para colocar um sapato também. Coloca um tênis, coloca uma rasteira, coloca um escarpão. Conforme o sapato que você muda, o sapato, que são os acessórios, né? O sapato é um acessório, ou um max colar. Se eu colocar... Eu mudo o look total. E a bolsa, um lenço, né? Pode fazer diferença, exato. Um cinto. Por exemplo, essa daqui. Essa daqui que não é muito atemporal, foge um pouco, porque essa calça Aladim. É tendência. Essa é tendência, essa calça Aladim. Essa daqui, eu uso com tudo também. Posso usar com salto, com tênis, com uma rasteira, depende do que eu vou jogar ela. Com uma camiseta, com uma blusinha. Aqui, Kay, você trouxe muitas peças pretas. Que são aquelas básicas, né, que realmente acabam combinando com tudo. Isso, eu trouxe essas peças mais atemporais e peças que você pode usar em qualquer evento. Mas assim, quando a gente fala de moda 40+, a gente pode incluir cor, estampa? Deve. Então fala um pouquinho sobre isso também. Se você gosta... A gente tem aqui uma estampa, por exemplo. Que é uma saia midi. É uma saia midi com essas... Linda. Com essa estampa de bananas. Não é uma banana, né? Parece umas bananas, mas... São cachos, parecem uns cachos de banana. Eu gosto de usar com a blusa reta,
com uma blusa, com uma camiseta, eu ando gostando Também muito de vai. camiseta. Que aí Você já vê fica um estampadão. Você tá vendo? Mas que se complementa Sabe também. o que eu penso, Maria Clara? A mulher 40 mais, a mulher 50 mais, ela não tem que se limitar. Você lembra de uma época que falava assim, depois dos 40, depois dos 50, você não pode ter o cabelo longo, o cabelo tem que Sim. ser um pouco mais curto, a mulher não pode usar, ela tem que usar uma roupa só para baixo do joelho. Isso não existe. Tem alguma cartilha? Tem alguma cartilha que a gente tem que seguir? Não. Você tem que se sentir bem. Você tem que olhar no espelho e falar, eu estou me sentindo bem. Kay, tem perguntinha da nossa telespectadora chegando. Eu vou pedir para o nosso diretor colocar na tela, por favor. Olha lá, a Rosângela Lima, de Recife, Pernambuco. Obrigada, Rosângela, pela participação. Ela diz, boa tarde. Depois da menopausa, meu corpo mudou bastante. Como me vestir bem sem tentar esconder tudo, Kay? Como Rosângela. Rosângela, eu sou a mulher menopausada. Eu falo que a menopausa não tem muita idade, que tem a menopausa precoce, Sim. né? Tem muita gente com 30, 35 anos que já entra Sim. na menopausa. Menopausa é um assunto que eu gosto muito de falar. Então, assim, eu entrei na menopausa depois dos meus 50 anos, eu entrei na menopausa. Então, a gente tem uma tendência maior para ficar com um peso a mais, né? Com a barriga mais para frente, mas não existe uma moda para depois da menopausa. Nós somos jovens depois da menopausa. Sabe que nossa vida, ela vai ficar mais tempo na menopausa do que fora da menopausa, né? Nosso tempo de vida. Hoje uma mulher tem 50 anos, ela já está na menopausa. Eu sou uma mulher menopausada e isso não me limita em nada. Não mudou. O que mudou depois da menopausa? A textura da minha pele, ficou uma pele mais fina. São os cuidados que você tem com a sua saúde, né? Exatamente. Mas não com a vestimenta. A vestimenta é aquilo que te deixa feliz. Gente, eu vou deixar o seu contato, Kay. Ok. É que o nosso tempo tá acabando. Ai, tão gostoso eu vou deixar falar, aqui, né? gente, o Instagram da Kay Vieira, que está aqui como especialista em moda hoje, né? Isso. Falando sobre moda, é influencer, tem um tanto de coisas aí, tem uma carreira vasta, é atriz e etc e tal. Conheça mais do trabalho dela lá no Instagram, Gosto muito. @KayVieira, tá? Pode falar, desculpa. Gosto muito de falar dessa parte de menopausa. Então, Rosângela, qualquer coisa, fala comigo lá no Instagram que a gente vai conversar muito sobre isso. Qualquer uma de vocês que quiser falar sobre menopausa, sobre como se vestir, enfim, pode me chamar lá que a gente conversa. Muito obrigada, Prazer, viu? amor. Prazer te conhecer. Até a próxima oportunidade. E assim a gente encerra o nosso programa de hoje. A você que ficou com a gente, muito obrigada pela sua companhia. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. Eu gostei demais. Agradeço, gente. Agradeço todo mundo que esteve aqui com a gente. Deus abençoe sua tarde. Beijo grande para você e até a próxima. Tchau, tchau.